Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. A gente nunca espera que o medo venha num lugar feito para salvar a gente. Mas foi numa UPA, de madrugada, que eu senti o tipo de pavor que gela a alma. Um pavor que não se cura com remédio. Tudo começou com uma dor de estômago que virou o cão, daquelas que te dobram no meio e fazem prometer uma vida de salada e água. Meu marido, mais assustado que eu, me levou para a UPA mais próxima. Era uma daquelas noites frias e garoentas, a cidade mergulhada num silêncio que só era quebrado pela sirene distante de alguma ambulância. A recepção da UPA estava num estado de caos controlado. Gente tossindo, criança chorando, o cheiro forte de desinfetante tentando em vão mascarar o odor de doença. Depois de uma eternidade na triagem, me deram uma pulseira amarela e me mandaram para a sala de medicação. O lugar era um corredor comprido com poltronas de napa azul dos dois lados. As luzes fluorescentes zumbiam no teto, pintando tudo de um branco hospitalar que deixava a pele da gente com aparência de cera. Fui colocada numa poltrona no final do corredor, um pouco mais isolada. Uma enfermeira, com o rosto marcado pelo cansaço, veio, mal olhou na minha cara e espetou o soro na minha veia com a prática de quem faz aquilo centenas de vezes por noite. As horas se arrastavam. A dor, aos poucos, foi dando lugar a uma sonolência entorpecente. Eu tentava cochilar, mas os sons da UPA não deixavam. O bip constante dos monitores, a tosse seca de um senhor na poltrona da frente, o chamado metálico da recepcionista no alto-falante. Foi lá, pela terceira bolsa de soro, que eu o vi pela primeira vez. Ele estava parado na entrada do corredor, onde a luz era mais fraca. Era um homem velho, muito magro, vestindo um pijama listrado que parecia grande demais para ele. A pele era de um amarelo doentio, quase da cor do soro que pingava no meu braço. O que me chamou a atenção, porém, foram os olhos. Eram fundos, escuros e fixos em mim. Não havia expressão em seu rosto, apenas aquele olhar vazio e penetrante. Pensei ser um paciente perdido, talvez confuso pela medicação. Desviei o olhar, um pouco sem graça. Quando olhei de novo, ele não estava mais lá. Tentei me convencer de que era o sono, a dor, os remédios, mas ele voltou. Toda vez que uma nova bolsa de soro era colocada, ele aparecia, parado no mesmo lugar. Às vezes, ele dava um passo, hesitante para dentro do corredor. O som dos seus pés descalços no piso frio parecia não fazer eco. Ninguém mais parecia notá-lo. As enfermeiras passavam por ele como se fosse ar. Os outros pacientes, imersos em suas próprias misérias, não levantavam o olhar. Comecei a ficar nervosa. Meu coração, que antes se acalmava com o alívio da dor, agora batia descompassado. O suor frio escorria pela minha testa. Eu seguia o gotejar do soro com os olhos. 1, 2, 3... E então erguia a cabeça e lá estava ele, um pouco mais perto. Na penúltima bolsa ele estava a apenas algumas poltronas de distância. O cheiro de mofo e terra úmida chegou até mim, abafando o cheiro de álcool do ambiente. Pude ver os detalhes de suas unhas, longas e amareladas. A boca, uma linha fina e sem cor, se abriu minimamente, como se ele quisesse dizer algo, mas nenhum som saiu. O pânico tomou conta de mim. Chamei uma enfermeira, a voz saindo como um sussurro rouco. Moça, aquele senhor, ele precisa de ajuda? A enfermeira, uma mulher mais velha e de olhar gentil, seguiu a direção do meu dedo trêmulo. Seu rosto se contorceu numa expressão de confusão. Que senhor, querida? Não tem ninguém aí. Gelei. Olhei de volta para o lugar. Vazio. Apenas o zumbido das lâmpadas e o piso frio e brilhante. Mas ele estava bem aqui, um velhinho de pijama. A enfermeira sorriu, um sorriso triste. É a medicação, meu bem. Às vezes prega peças na gente. Tenta descansar, falta pouco para acabar o seu soro.
Ela se afastou e eu fiquei ali, tremendo, duvidando da minha própria sanidade. Teria eu imaginado tudo? A última bolsa de soro foi colocada. Eu não queria olhar. Fechei os olhos com força, rezando para que aquilo acabasse logo. Mas a curiosidade, a maldita curiosidade me venceu. Abri uma fresta. Ele estava parado ao lado da minha poltrona. O rosto dele estava a centímetros do meu. O hálito gelado e fétido bateu na minha bochecha. Os olhos eram 2 poços negros de desespero. Ele levantou uma mão esquelética e apontou para a bolsa de soro que pingava, rápida, a última gota de líquido para dentro de mim. Então ele sussurrou, a voz como o raspar de folhas secas. Agora é a minha vez. No instante em que a última gota caiu e a enfermeira veio tirar a agulha do meu braço, eu apaguei. Acordei horas depois, numa maca na sala de observação, com meu marido segurando minha mão. Os médicos disseram que minha pressão caiu de repente, uma reação rara ao medicamento. Nunca mais senti aquela dor de estômago, mas até hoje, quando passo em frente a uma UPA à noite, eu sinto um arrepio. E às vezes, no silêncio do meu quarto, eu juro que ouço o som lento e arrastado de pés descalços se aproximando. Ele está apenas esperando a vez dele. A gente só vai para a UPA quando não tem mais para onde correr, né? É o último lugar da Terra onde alguém quer estar numa madrugada de terça-feira chuvosa. Mas a febre do meu filho, que não cedia por nada, me jogou lá, no meio do cheiro de álcool e desespero. A UPA estava estranhamente vazia. Não a vazia de paz, mas a vazia de abandono. Eram umas 3 da manhã. Além de mim, do meu filho pequeno dormindo febril no meu colo e de um segurança com cara de poucos amigos perto da porta, havia apenas uma outra fila. Não era a fila da triagem, nem a da farmácia. Era uma fila de umas 7 ou 8 pessoas, em pé, encostadas na parede amarelada, sob uma lâmpada fluorescente que piscava sem parar. Eles não se mexiam, não conversavam. Apenas olhavam para frente, para uma porta de metal no fim do corredor onde se lia necrotério, acesso restrito. Aquilo me deu um calafrio imediato. Quem em sã consciência faz fila para um necrotério? Tentei ignorar. Foquei no meu filho, no seu corpinho quente contra o meu, mas era impossível. A cada piscada da lâmpada, eles pareciam diferentes. As roupas, encharcadas de uma água que não era da chuva lá fora, escorriam, formando pequenas poças escuras no chão. Seus rostos eram pálidos, quase translúcidos, com olheiras tão fundas que pareciam buracos. E todos, sem exceção, tinham uma mancha escura e úmida no peito da roupa, como se tivessem sido abraçados por alguém com as mãos sujas de barro. Uma enfermeira passou por mim apressada. Eu a cutuquei, a voz um fiapo. "Moça, aquelas pessoas estão esperando o quê?" Ela olhou na direção que eu apontei e seu rosto ficou branco. Não um branco de susto, mas um branco de exaustão, de quem vê aquilo toda noite. "Não olhe para eles", ela sussurrou sem parar de andar. "Só, não olhe, já vão chamar a senhora." O conselho dela, claro, teve o efeito contrário. Agora eu não conseguia tirar os olhos deles. Foi quando percebi o som. Não era o zumbido da lâmpada, nem a chuva na janela. Era um sussurro baixo, coletivo, vindo daquela fila. Um som sibilante, como de folhas secas se arrastando no chão. E eles não mexiam os lábios. O primeiro da fila, um homem alto de terno, virou a cabeça lentamente na minha direção. O movimento não foi natural, foi rígido, como uma estátua se quebrando. Seus olhos eram completamente brancos, leitosos. Ele abriu a boca e o sussurro ficou mais alto, mais nítido, direcionado a mim. Eu não entendia as palavras, mas sentia o significado delas na alma. Um convite frio e pegajoso. Meu filho se mexeu no meu colo, choramingando.
O homem de terno então olhou para ele. Todos na fila, como um só, viraram suas cabeças e olharam para o meu filho. O sussurro coletivo se intensificou e eu pude distinguir uma palavra repetida várias e várias vezes, num ritmo horrível. Vago, vago, vago. O pânico me subiu pela garganta. Um gosto de fel. Agarrei meu filho com força, o corpo todo tremendo. Eles queriam o lugar dele, era isso. Eles não estavam esperando para entrar. Estavam esperando alguém sair para tomar o seu lugar na vida. Estavam esperando uma vaga. A porta do consultório ao meu lado se abriu. Uma médica, com o rosto cansado, me chamou. Mãe do Lucas, nunca me levantei tão rápido na vida. Corri para dentro da sala, batendo a porta atrás de mim com mais força do que o necessário. A médica me olhou estranho. Calma, mãe, o que foi? A fila! Lá fora! Eles... Eu não conseguia terminar a frase. A médica suspirou, um suspiro pesado, antigo. A gente finge que não vê. É mais fácil. Eles não podem entrar aqui. Agora, vamos ver esse garotão. Enquanto ela examinava meu filho, eu só conseguia encarar a porta fechada, esperando ouvir o som de uma maçaneta girando, dos sussurros do lado de fora. O tratamento foi rápido, uma injeção para a febre. Recebi a receita e a orientação de ir embora o mais rápido possível. Quando saí do consultório, o corredor estava vazio. A fila, as poças d'água, tudo havia sumido. A lâmpada agora brilhava, com uma luz firme e constante. Meu filho já se sentia melhor, e fomos para casa no primeiro raio de sol. Mas eu nunca esqueci. Às vezes, no meio da noite, quando o silêncio é total, eu ouço um sussurro baixo, vindo de algum canto escuro da casa, sibilando a mesma palavra medonha. Vago. Eu abraço meu filho, rezo e peço a Deus que nunca, nunca mais precise existir uma vaga para eles preencherem. Você só entende o que é o tempo de verdade quando está sentado numa cadeira de plástico duro de uma UPA às 2 da manhã. O relógio na parede parece zombar de você, cada tic-tac um prego na sua paciência. Eu estava lá por causa de uma crise de asma que resolveu me visitar sem ser convidada. Enquanto esperava pela nebulização, o ar pesado do lugar, uma mistura de desinfetante e doença, já me sufocava. O caos da noite tinha diminuído, restando apenas os casos persistentes e os rostos cansados. Foi nesse silêncio anormal que eu o vi pela primeira vez. Ele estava sentado no chão, no meio do corredor amarelo, a ala de observação. Era só um menino, devia ter uns 6 ou 7 anos, vestindo um short jeans e uma camiseta do Homem-Aranha desbotada. Ele não parecia doente, não tossia, não chorava. Apenas arrastava um carrinho de bombeiro sem rodas pelo piso encardido, para frente e para trás, para frente e para trás. O som era o que me incomodava. Um rangido rítmico e arrastado. Cric, 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 cric. Ninguém mais parecia notar. As enfermeiras passavam por ele, os médicos chamavam nomes no alto-falante, e o garoto continuava seu ritual silencioso, exceto pelo som do brinquedo quebrado. Depois de uma eternidade me chamaram. Fui colocado numa maca no mesmo corredor, a poucos metros do menino, separado apenas por uma daquelas cortinas verde claras que não escondem nada. Consegui ver seus pezinhos descalços balançando sob a cortina. O som do carrinho parou. Senti um alívio que durou pouco. Foi quando a respiração começou. Era um som úmido, borbulhante, como o de alguém tentando puxar o ar através de pulmões cheios d'água. Vinha da direção do garoto. Espiei pela fresta da cortina. Ele estava parado, de costas para mim, olhando para a parede. Seus ombros pequenos subiam e desciam com um esforço terrível. A respiração gutural continuava, alta e medonha naquele corredor silencioso. Uma enfermeira passou e eu a chamei, a voz um sussurro. Moça, o menino, ele não está bem.
Ela olhou para onde eu apontei. Seu rosto não demonstrou alarme, apenas uma tristeza profunda. Não se preocupe com ele, disse ela em voz baixa. Ele só está esperando os pais. Sempre fica aí quando a noite está muito quieta. Ela ajeitou meu soro e saiu antes que eu pudesse perguntar mais nada. Sempre fica aí? O som da respiração parou. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Virei a cabeça para o outro lado, tentando me concentrar no bip do monitor ao meu lado. Fechei os olhos. Foi então que ouvi o rangido do carrinho de novo. Mas não vinha do corredor. Cric, cric. Vinha debaixo da minha maca. Meu sangue gelou. Abri os olhos num salto. O som parou. O medo me paralisou. Eu não queria olhar. Eu precisava olhar. Forcei meu corpo a se inclinar para a beirada da maca, o coração martelando na garganta como um tambor de guerra. Não havia nada lá. Apenas o chão frio e vazio. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. É o remédio, é o cansaço, disse a mim mesmo. Moço, uma vozinha infantil soou bem ao meu lado. Gritei, um som estrangulado. O garoto estava parado ao lado da minha cabeça, do outro lado da grade da maca. Seu rosto estava no mesmo nível que o meu. E não era o rosto de uma criança. A pele era cinzenta e esticada sobre os ossos. Os olhos eram duas cavidades escuras e vazias, mas eu sentia com cada fibra do meu ser que eles me viam. A boca se abriu num sorriso que não cabia naquele rosto pequeno, um rasgo escuro e úmido. O cheiro de água parada e terra molhada me invadiu. Você pode empurrar para mim? Ele perguntou, a voz borbulhando como sua respiração de antes. Ele levantou o carrinho de bombeiro quebrado. As rodas não funcionam desde que a ambulância caiu no rio. Naquele instante, a memória de uma notícia antiga, de anos atrás, explodiu na minha mente. Um acidente na ponte da cidade, uma ambulância, uma família. Ele esticou a mãozinha pálida através da grade para me tocar. No exato momento em que seus dedos gelados roçaram meu braço, a máquina de monitoramento cardíaco ao meu lado disparou, o alarme estridente rasgando o silêncio da UPA. Enfermeiros e médicos correram para a minha cortina. Em segundos, eles estavam ao meu redor, falando sobre minha frequência cardíaca, minha pressão, e o garoto havia sumido. O cheiro, o frio, o carrinho, tudo se foi. Recebi alta pela manhã. Enquanto eu assinava os papéis na recepção, com a mão ainda tremendo, vi um quadro de avisos antigo, meio esquecido num canto. Havia um recorte de jornal amarelado, com a foto de um menino sorrindo. A manchete dizia: corpo de menino vítima de acidente em ambulância ainda não foi encontrado. Era ele. A mesma camiseta do Homem-Aranha. Saí da UPA e senti o sol da manhã na minha pele, como se fosse a primeira vez. Mas algo ficou comigo. Às vezes, no silêncio da noite, quando estou quase dormindo, eu ouço um rangido baixo, rítmico, vindo do canto mais escuro do meu quarto. Cric, cric. E eu sei que ele ainda está esperando que alguém empurre seu carrinho. A dor de um cálculo renal te apresenta um novo limite. É uma dor que te esvazia, te deixa oco. E foi nesse estado, oco e exausto, que eu dei entrada na UPA numa noite de quinta-feira. Depois da triagem e de uma dose de analgésico que mal fez cócegas na dor, fui mandado para a sala amarela, a de observação. O lugar é exatamente como você imagina. Um salão comprido, com umas 10 macas separadas por cortinas finas e um posto de enfermagem no centro, que mais parece uma ilha sitiada. O som ambiente é uma sinfonia macabra. O bip constante dos monitores, a tosse úmida de um senhor na maca ao lado, o choro baixo de alguém com dor e o chamado metálico e impessoal dos alto-falantes. As horas se arrastavam. A medicação, aos poucos, começou a fazer efeito, transformando a dor aguda numa dor surda, uma brasa latejante. Foi nesse torpor que comecei a notar as paredes.
A pintura, um tom de bege genérico e cansado, estava cheia de manchas. A princípio, pensei que fosse sujeira, umidade, descaso, coisa normal. Mas quanto mais eu olhava, mais estranhas as manchas ficavam. Elas não pareciam estar na tinta, mas sob ela, como um hematoma. Havia uma perto do teto que parecia um emaranhado de veias escuras. Outra, no chão, era uma sombra disforme e avermelhada, que o pessoal da limpeza esfregava, mas que nunca saía de verdade. Foi então que eu vi a mão. Na parede ao lado da minha maca, a poucos centímetros do meu rosto, havia a marca perfeita de uma mão espalmada. Era mais escura que o resto da parede, como se alguém com a mão suja de fuligem tivesse se apoiado ali com força. Pisquei, forçando a vista. A marca tremeluziu, como a miragem de calor que sobe do asfalto quente, e por um segundo desapareceu. Depois, voltou. Ninguém mais parecia ver. Uma enfermeira veio checar meu soro, seu braço passando a centímetros da marca, e ela não teve reação alguma. O cansaço e os remédios fortes, pensei. Estou começando a delirar. Tentei fechar os olhos e dormir, mas não consegui. Abri-os novamente e foquei na mão na parede. Concentrei-me nela, e foi aí que ouvi, não com os ouvidos, mas dentro da minha cabeça, um som. O som de unhas arranhando gesso, um barulho desesperado e um lamento, um fiapo de voz, quase inaudível. Não, não. O ar ficou gelado. Sentei-me na maca, o coração disparado. Olhei ao redor do salão, mas agora com outros olhos. Eu via as marcas em todo lugar. Ao lado de cada maca havia uma mancha escura no colchão de uma maca vazia, um borrão na altura do peito na cortina de outra. Eram impressões digitais da dor, o resíduo de cada súplica, de cada último suspiro que aquele lugar já tinha testemunhado. O senhor na maca ao meu lado, o que tossia sem parar, começou a passar mal. A tosse virou um engasgo, os monitores dispararam num alarme ensurdecedor. A equipe médica correu, fechou a cortina e os sons que vinham de lá eram de uma urgência aterrorizante. Ordens gritadas, o som de compressões no peito, o barulho agudo do desfibrilador. Eu, paralisado na minha maca, via a cortina dele de um jeito diferente. A cada descarga do aparelho, a sombra do homem se projetava na cortina e, junto com ela, outras sombras se agitavam. Mãos, rostos disformes se contorcendo ao redor dele, como se tentassem puxá-lo ou consolá-lo. As marcas na parede ao redor da sua maca pulsavam, ficando mais escuras e nítidas. O lugar todo parecia estar se lembrando de todas as outras vezes que aquilo aconteceu. Depois de uns 10 minutos, o barulho cessou. O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto. Ouvi o médico declarar a hora do óbito. Quando a equipe se afastou e levaram o corpo, a cortina foi aberta. A maca estava vazia. A enfermeira trocou o lençol rapidamente, limpou tudo com álcool e seguiu para o próximo paciente, o rosto uma máscara de profissionalismo. Mas eu via. No colchão agora limpo, uma nova marca escura se formava lentamente, a silhueta de um corpo encolhido. E daquela marca, um único sussurro subiu pelo ar, claro como cristal no meio do zumbido das máquinas. Está tão frio aqui? Recebi alta no dia seguinte. O médico disse que eu estava ótimo, mas eu não estava. Aquela UPA me quebrou de um jeito que dor nenhuma conseguiu. Ela abriu uma porta na minha percepção que eu não consigo mais fechar. Hoje eu vejo as marcas em outros lugares. Uma sombra fugaz no canto de um quarto de hospital na TV. Uma mancha escura num cruzamento onde houve um acidente. São as cicatrizes que a dor deixa no mundo. E eu sei que, em cada uma delas, há um eco, um sussurro, esperando que alguém, por um terrível instante, consiga finalmente enxergá-los. Meu filho quebrou o braço. Sabe como é? Moleque de 8 anos acha que pode voar. A queda foi feia.
Depois do raio-x e do gesso, o médico pediu para ele ficar em observação por algumas horas por causa da pancada na cabeça. Eram quase 10 da noite. Fomos para uma salinha nos fundos da UPA, com 2 macas e uma janela que dava para uma parede de tijolos. O lugar fedia a álcool e a algo mais. Um cheiro doce e metálico que eu nunca vou esquecer. Meu filho, dopado de analgésico, dormiu quase que imediatamente. E eu fiquei ali, sentado na cadeira de plástico ao lado dele, sob uma luz fluorescente que zumbia como um inseto morrendo. Na parede em frente, acima da maca vazia, havia um daqueles interfones antigos de hospital. Um quadradinho de plástico amarelado com uma grade de furinhos e um único botão vermelho, grande e desgastado pelo uso. Foi lá pela 1 da manhã que ouvi pela primeira vez um chiado baixo vindo do aparelho, seguido por 3 bips curtos e eletrônicos. Bip, bip, bip. E depois, silêncio. Pensei que era normal, algum tipo de chamado ou alerta do sistema, mas ninguém apareceu. 20 minutos depois, a mesma coisa. O chiado e os 3 bips. Desta vez prestei mais atenção. Não parecia um som de máquina. Tinha um ritmo estranho, quase orgânico, hesitante. A cada 20 minutos, religiosamente, o som se repetia. A porta estava fechada, o corredor silencioso. Era só o zumbido da lâmpada, a respiração do meu filho e a cada 20 minutos aquele chamado do interfone que ninguém atendia. Comecei a ficar agoniado. Aquilo estava entrando na minha cabeça. Na 5ª vez que tocou, me levantei e apertei o botão vermelho. Nada aconteceu. Sem luz, sem som de resposta. 1 hora depois, uma enfermeira entrou para checar o soro do meu filho. Eu não aguentei. "Moça, com licença", eu disse, a voz mais baixa do que eu pretendia. "Esse aparelho está com defeito? Fica apitando sem parar." Ela olhou para o interfone com uma expressão que não era de surpresa, mas de um cansaço profundo. "Ah, esse aí", ela disse, balançando a cabeça. "A gente desligou a central dele faz uns 5 anos, depois da reforma. Nem tem mais fiação passando aí. É só o costume do pessoal de não tirar as coisas velhas da parede." Ela sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos, e saiu. Gelei. Se estava desligado, o que diabos era aquele som? Olhei para o aparelho na parede. O plástico amarelado parecia mais sujo agora. Os furinhos na grade, mais escuros, como pequenos olhos me observando. O som não era um defeito. Era impossível. O medo que senti não foi um susto. Foi uma sensação fria, que começou na nuca e desceu pela espinha. Eu estava preso naquela sala, com meu filho vulnerável, ouvindo um som que não deveria existir. Minha mente começou a correr. Seria a exaustão, o estresse? Eu estava imaginando coisas? Essa dúvida era quase pior que qualquer fantasma. Passei as horas seguintes encarando aquele interfone, esperando pelo próximo ciclo de bips. E ele veio, pontualmente. Bip, bip, bip. Só que desta vez, depois dos bips, ouvi outra coisa. Um som baixíssimo, arrastado, que vazou pelo alto-falante. Um suspiro fraco, cansado, de alguém com o peito cheio. Foi o suficiente. Peguei meu filho dormindo no colo, não me importei com o soro, abri a porta e fui direto para o posto de enfermagem. Disse que ele tinha acordado, que estava melhor e que eu queria assinar a alta por responsabilidade. A enfermeira me olhou com aqueles mesmos olhos cansados. Não discutiu, apenas me deu os papéis. Enquanto eu assinava, tremendo, perguntei a ela, fingindo curiosidade. Mas por que desligaram o sistema de interfones? Não era útil? Ela parou de escrever e olhou para o corredor escuro que levava à salinha de onde eu tinha vindo. Naquela sala ficava a antiga ala de isolamento, ela disse baixinho. Tinha um paciente terminal, anos atrás, que ficou ali por meses. Ele não falava mais, só apertava o botão a cada 20 minutos para a enfermeira saber que ele ainda estava vivo. Foi assim até o fim. Apertou uma última vez e suspirou. Ela me entregou a caneta.
É só uma história que o pessoal antigo conta. Boa noite para vocês. Saí daquela UPA e senti o ar frio da madrugada no rosto como se fosse uma bênção. Nunca soube se o que ouvi foi real, se foi a minha cabeça pregando peças ou se alguns lugares simplesmente se recusam a esquecer. Mas até hoje, quando ouço 3 bips em qualquer lugar, no micro-ondas, no alarme do carro, meu sangue gela. E eu me lembro daquele suspiro.